Eu quero debater muito a crise do Palmeiras, cara. Esse time que tá numa... É importante dizer, a derrota do Santos ocasionou a saída do Kleber Xavier, né? Perfeito, e a gente vai trazer informações, pelo menos o que a gente sabe, até o momento da busca por um novo treinador. Mas eu queria falar do Palmeiras, cara. Esse time que tá em crise, tenso, depois da eliminação para o Corinthians, nas últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro, 4 vitórias, 1 empate. Desde que caiu. Gostosinha essa crise, hein? Oi? Gostosinha essa crise. Então, desde que caiu para o Corinthians, que é claro que vai gerar uma turbulência, ganhou do Ceará jogando mal, domingo passado, passou o carro na Libertadores e hoje uma vitória muito grande. A primeira vitória do Palmeiras contra times do G6, ele não tinha um bom desempenho contra Mirassol, Bahia, Flamengo e Botafogo, com que ele tinha empatado em casa na abertura do campeonato 0-0, hoje ganha fora. E assim, meio que dá um chega para lá quase que definitivo no Botafogo também no campeonato, né? O Botafogo fica a 14 pontos do Flamengo. Então assim, e o Palmeiras segue mordendo ali. O Palmeiras hoje, com o mesmo número de jogos do Botafogo, abriu 10 pontos para o Botafogo. Com o mesmo número de jogos. Então, essa é uma diferença que a gente pode dizer que é objetiva, né? São 10 pontos com o mesmo número de jogos, né? Palmeiras que mais uma vez entra em campo com 2 atacantes, né? Que é o Flaco e o Vitor Roque, que eu era um dos caras que pedia muito para ele entrar com os dois, porque os dois se completam, mais um jogo, mais uma vitória. E é bom frisar também o grande jogo que fez o Felipe Anderson, que a torcida pega no pé, não só pelo gol que fez, que foi decisivo demais, mas a grande atuação do Felipe Anderson. Hoje, o gol dele foi bonito. Além do belo gol que ele fez, ele teve uma ótima atuação. É o que eu falo sempre do Palmeiras, é chover no molhado. O Palmeiras é um time com mental muito forte. A gente está aqui falando de um time que está, há pouco tempo atrás, está vivendo uma crise. Crise, se ele ganha o jogo que falta, que obviamente é difícil, contra o Santos no Allianz Parque, que é possível, ele fica a 1 ponto do líder, que é o Flamengo. Que crise é essa? Tendo confronto direto contra o Flamengo. Então, ou seja... no Maracanã. No Maracanã, mas assim, o Palmeiras hoje depende dele. E o Palmeiras hoje é um time que tem um aproveitamento muito maior fora de casa do que em casa. Verdade? Verdade. Incrível. Incrível. E assim, a gente está falando de um Palmeiras que pode estar se reinventando de novo, com uma dupla de ataque, com os 2 centroavantes, de repente com o Felipe Anderson entrando no time. Nossa reportagem acompanhou em loco, de pertinho, a vitória do Palmeiras fora de casa. Bruno Halperner e Lívia Laranjeira. Boa noite a vocês, bem-vindos ao fechamento. Obrigado, Lívia. Obrigado, Bruno. Boa noite a vocês. Daqui a pouco a gente mostra as entrevistas, a gente volta a falar ao vivo lá do Newton Santos. O David Ancelotti queria ter vencido melhor a LDU, né? Aí poderia até pisar mais no acelerador hoje. 1-0 ficou pouco na quinta-feira, né? Vai ter que jogar em Quito, vai viajar, situação diferente. Sorte do Palmeiras, que pôde acelerar mais nessa rodada de Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o único time já classificado para as quartas de final, né? Isso a gente pode afirmar sem medo de errar. E 1-0 ficou pouco, depende do modo do ponto de vista, né? Porque o jogo que o Botafogo fez não foi um jogo para ganhar de 2, 3, não. Sim. A LDU, inclusive, teve a oportunidade de fazer o gol. Exato. Então, 1-0 foi bom. Exatamente, a vitória foi boa para o Botafogo. O Botafogo vai ter que correr dobrado para ganhar lá. Não, digo assim, foi pouco para você falar, vou colocar meus titulares. Exatamente. O Palmeiras definiu o resultado no primeiro jogo. Vai jogar em Quito agora, não tem como, né? Surpresa o resultado do Palmeiras, né? Eu achei surpreendente. Qual deles? Na Libertadores. Sério? Eu achei. Eu até lá no Globo Esporte, junto com o Fred, ele perguntou, achei que ia ser por se tratar de Libertadores, tá? E às vezes os jogos em Libertadores são jogos pegados, assim. Eu não imaginava que o Palmeiras ia jogar com a tranquilidade. Um grupo difícil, cara. Eu não achei que o Palmeiras fez uma campanha boa. Eu achei que foi uma vitória importantíssima. Do River Plate. Mas então... Nossa, mais um motivo. Mas o River Plate tá mal. Mas é o River Plate, essa é a questão. Né? Eu acreditava, obviamente, na vitória, mas não da forma que foi, pô. E aí, o destaque que você falou do Vitor Roque e do Flaco Lopes, os dois têm uma facilidade de jogar fora da área, né? Os dois estão se entendendo dentro do campo e ocupando os espaços. Quando um não está como referência, o outro está como referência. E aí o Abel, inteligentemente, deu mais uma oportunidade dos dois jogando juntos no jogo. Ele foi tentando de tudo, né? Joga Vitor Roque, joga Flaco, varia os jogadores de lado, de meio. Agora ele chegou nessa outra alternativa, que são os dois juntos. Já tinham jogado juntos no Mundial, mas não começaram o jogo como pontualmente, né? Um começou e o outro entrou, né? Pontualmente. Agora, de fato, 2 jogos seguidos, como disse o Dena, os dois começando entre os E 2 fora de casa. Ou seja, 2 vitórias. Que é importante. Cara, é uma marca do Abel quando o time tá nesse momento assim, meio nebuloso, assim, ele dá uma reinventada.
Ele mexe no time até encaixar, a ver se esse encaixe vai durar. Fato é que o Palmeiras acaba de conquistar a sua primeira vitória contra times do G6. Né? Ali no enfrentamento contra as melhores equipes do campeonato, as mais bem colocadas, o Palmeiras não tinha vencido ainda. Tinha empatado com o Botafogo na primeira rodada, tinha perdido do Bahia em casa na sexta rodada, tinha levado um quase baile do Flamengo, 2-0, perdeu do Cruzeiro, 2-1, com muita autoridade também, aí tinha empatado com o Mirassol, 1-1 em casa, e agora faz a sua primeira... o Botafogo não está no G6, né? Mas faz a sua primeira vitória assim contra um adversário parrudo no Campeonato Brasileiro. Que esse número, né? Tá em quinto o Botafogo, tá em quinto. O número que a gente trouxe em relação às vitórias fora de casa, né? O número do Palmeiras, né? O retrospecto do Palmeiras fora de casa. O Palmeiras, em algum momento no Campeonato Brasileiro, era muito forte jogando em casa, né? O Abel, acho que tem essa preocupação. O Mirassol, né? É que agora está em 7 porque tem um jogo a menos. Joga agora. Pode passar Cruzeiro amanhã. Pode passar. Joga Cruzeiro amanhã. Outro bom jogo, né? Porque o Mirassol vem se destacando no Brasileiro. O Abel está tentando buscar essa regularidade dentro de casa, né? E mesmo assim, com essa irregularidade jogando dentro de casa, tá nas cabeças. Esse Campeonato Brasileiro, que o importante é você não descolar, né? Ainda mais com o elenco que tem. O Botafogo descolou, né? Botafogo descolou. Botafogo descolou. Distância já considerável. Bem 10 considerável. pontos ali pro Palmeiras, né? 10 pontos de 10 e 14 pro Flamengo, com o Flamengo com um jogo a mais em relação ao Botafogo, né? E, Dena, sabe o que me chama a atenção, principalmente no jogo de hoje? A gente está falando dessa dupla, ou dessa nova dupla do Palmeiras, Vitor e Flaco, só que com um entorno diferente. Hoje jogou o Torres e hoje jogou o Felipe Anderson. E ainda jogou o Aníbal. Só o Evangelista daquele contexto do meio para frente que repetiu. Né? No jogo passado era o Sousa, Maurício e o Emiliano. Então, assim, mudou-se o entorno e os dois continuaram ali fazendo bons jogos, se conectando. E isso, para mim, é um mérito do Abel. É um mérito do Abel. Tem a sensibilidade, né? Exatamente. O bom momento dos caras, né? A mudança que ele fez no último título brasileiro foi colocar o Endrick titular, né? Palmeiras cai na Libertadores pro Boca, o Endrick vira titular e é personagem-chave daquela arrancada, combinando com a amarelada que o Botafogo deu, né? Felipe falou que já há algum tempo vinha falando nessa possibilidade, até cobrando essa possibilidade de o Palmeiras jogar com uma dupla, Vitor Roque e Flaco. Eu até acho, né, que o Palmeiras pensou isso quando contratou o Paulinho e o Vitor Roque, né? Em ter uma dupla de ataque, Vitor Roque e Paulinho, né? Só que o destino acabou não contribuindo, o Paulinho teve os problemas físicos, teve que passar por uma nova cirurgia. Mas talvez no imaginário do Abel, na montagem desse elenco, com muitas mudanças, talvez ele pensasse até em já ter tido uma dupla antes, né? Com os dois, né? Com o Paulinho e o Vitor Roque. Eric, no contexto de hoje, no lugar do Felipe antes, jogaria o Paulinho? Na formação que o Palmeiras usou hoje? Acho que sim, né? No lugar do Felipe então, poderia ser, então... Para não mexer na dupla? Para não mexer na dupla. Ou poderia mexer na dupla. Acho que seria realmente Vitor Roque e Paulinho. A opção para o segundo tempo seria o Flaco. Mesmo ele fazendo gol todo jogo? Então, é por isso. Que aí pensando hoje, depois do jogo que aconteceu o primeiro jogo, porque assim, em 15 minutos eles já mataram o jogo Flaco e Vitor Roque. Lá em Lima. 15 minutos eles mataram o jogo. Então, assim, se fosse para colocar hoje o Paulinho, eu acho que ele tiraria... Porque o Paulinho joga joga de perna trocada. Eu acho que ele tiraria o Felipe Anderson. Agora, que importante ter encaminhado a vaga. Foi o único time dos brasileiros na Libertadores que escalou titular na rodada de brasileiro. Flamengo com um time mexido, o Inter, time totalmente reserva. Muitos titulares também o Flamengo, né? O time mexido do Flamengo é maravilhoso. Perfeito, mas deu uma segurada, né? É difícil saber quem ele vai escalar de titular na quarta. É que o Inter só tinha um titular. Metade do time. O Inter só tinha um titular. O Inter, time totalmente reserva, São Paulo reserva, Botafogo com 4 titulares. Só o Palmeiras escalou assim, vou com a força máxima. Né? Vai jogar em casa, com a vaga já encaminhada. E assim... Talvez poupe na Libertadores, né? Ou se poupe durante o jogo. O jogo é mas faz mais sentido por causa do resultado também. O resultado deixou o Palmeiras mais tranquilo. Sim, claro. Deixou. Cara, quem não tá tranquilo é o Santos. Inclusive, a nossa enquete hoje cara, uma pergunta capciosa, cara. Eu acho que é uma pergunta até triste de fazer, mas é importante, cara. O Neymar acertou em voltar ao Santos? Uma derrota, assim, de parte de baixo da tabela para um adversário direto. Então, assim, a pergunta é, Neymar acertou em voltar ao Santos? Sim ou não? Você aponta o smartphone para o QR Code e pode votar. O Abel Ferreira fala ao vivo no Newton Santos depois da vitória do Palmeiras. Vamos ouvi-lo. Abel, João Quer, Rede TV.
Abel, você sempre falou que gosta de trabalhar com elenco curto, mas no momento o elenco do Palmeiras só tem um lateral esquerdo e um camisa 8. Como que você enxerga essa situação? Você acha que há necessidade de contratar? Como que você vai conseguir se virar? Se for preciso, eu jogo. Jogo. Como você vai conseguir se virar com um jogador só por posição nesse sentido? É o que eu faço desde que cheguei ao Brasil, virar-me. É o que eu faço. Desde que cheguei ao Brasil, é o que eu faço. De segunda a sexta, semana a semana, mês a mês, jogo a jogo, ano a ano, virar-me. E vou-me virar, seja de que jeito for. Ou com contratações, ou com os jogadores da base. Se for preciso jogar, também jogo. Pelo Palmeiras faço tudo. Abel, boa noite. Cícero Melo, repórter da ESPN dos canais Disney. Pode-se atribuir indiretamente essa importante vitória de hoje ao jogo da Libertadores passada, em que você construiu um resultado importante e pôde colocar hoje o time titular, porque, teoricamente, você tem um jogo bom para poupar o time, enquanto que o Botafogo, ao contrário, teve um jogo muito difícil, foi obrigado a poupar jogadores importantes por causa do jogo em que eles têm decidido fora de casa. Então, a estratégia de vocês, o resultado, colaborou para essa situação de hoje? Olha, se vocês estiveram atentos, e deixa-me dizer-te isto, eu troquei 5 jogadores. Mas para os mais distraídos quero-vos dizer que há 69 horas atrás, estava a 5 horas e meia de avião a jogar. Não fez 72 horas e nós viemos aqui jogar. Fizemos 12 horas de avião e uma viagem de noite para vir aqui jogar. Hoje ganhamos com aquilo que estamos a construir. Porque uma coisa é contratar jogadores, outra coisa é construir uma mentalidade. Não é de um dia para o outro. Uma mentalidade competitiva, uma mentalidade de fazer o que é preciso, uma mentalidade de sofrimento, que foi o caso hoje aqui. Vocês viram quantos jogadores saíram com câimbras? Viram quantos jogadores saíram? É aquilo que eu falo. Se vocês quiserem ajudar os jogadores brasileiros e o futebol brasileiro, porque o gramado top, espetacular, grama sintética ou não, é espetacular, mas o esforço dos jogadores é desumano. É inacreditável o que nós fazemos aos jogadores aqui no Brasil, ano após ano. Como dizem, o Brasil não é para amadores, é verdade. O futebol brasileiro, muito menos, porque deixa marcas físicas e psicológicas nos nossos jogadores, nos nossos treinadores, nos nossos diretores, em todos. Então disse, não fez 72 horas, 12 horas de avião e vimos jogar aqui. Agora o problema que o Botafogo vai ter é exatamente o mesmo. É ter que decidir o que é que eu faço. Troco, não troco. Qual é o jogo? Temos que ganhar, mas o problema é que aqui tu tens que ganhar todos os jogos. Pelo menos no Palmeiras é assim. E quando não ganhas, já viste o que é que a casa gasta. Abel, boa noite. Pedro Ramos da Sintonia Esportiva. Na última vez que eu tive a oportunidade de te perguntar foi no jogo do Fluminense, quando você criticou, por exemplo, a memória curta da torcida do Tricolor que chegou a vaiar o time depois da derrota para o seu Palmeiras. E eu queria fazer uma pergunta nesse sentido, porque a torcida do Botafogo não esquece que a última derrota para o Palmeiras foi no Mundial, mas com outro técnico, Renato Paiva, que naquela partida em si jogou com 3 volantes e acabou sendo criticado pela torcida por talvez ter medo de jogar contra o seu Palmeiras. Hoje, como você avalia o Botafogo do David Ancelotti, as diferenças vistas em um mês e meio do Mundial para cá? Obrigado. Olha, eu não critico, eu dou a minha opinião. Vocês aqui usam para dar manchetes, Abel detona, Abel critica, Abel manda não sei o quê. Eu dou a minha opinião só, eu não critico. O que eu falei do Botafogo, eu disse, o futebol tem memória curta, infelizmente é assim, eu não quis, foi só uma opinião, Olha, primeiro dizer-te que o Botafogo é uma equipa recheada de muito bons jogadores, mas tal como o Palmeiras entraram e saíram muitos jogadores, inclusive o treinador, que podia ter continuado, mas acabou por sair, e às vezes isso acontece, quando tens possibilidades de poder escolher se queres continuar ou queres sair. Uns decidem que querem continuar, outros decidem que querem sair.
Portanto, muita coisa mudou em termos dessa estrutura e é uma equipa com muita dinâmica. Hoje tivemos muita dificuldade da forma como o Ancelotti Júnior, que ele não vai ficar chateado se eu chamar assim, joga, é difícil. Mas, como te disse, o futebol brasileiro não dá tréguas. O problema aqui vai ser ele se adaptar a este ritmo de jogar, pouco tempo de repouso. Tivemos ali a falar os dois um bocadinho e vamos falar por telefone seguramente, porque ele vai me ligar. Ele pediu-me uma ajuda, eu dentro daquilo que eu puder eu vou ajudar. Mas é uma equipa com bons jogadores, muito boa dinâmica e agora é o tempo. É o tempo e a paciência que depende, e paciência. Abel, boa noite. No momento em que... Tá light hoje. Repórter perguntou do Botafogo. Falei, ih, lá vem. Oh, mas tá reclamando, hein? Ah, mas é Nossa normal, né, senhora, cara? 12 horas pra lá, 6 pra cá. Sim, mas ele respondeu sobre o Botafogo, cansado, cara. E teve cãibra, aí, pô, ganhou o jogo, o cara perguntou pra ele de 2 jogadores pra substituir. Como é que ele vai fazer? Ele foi numa viagem de 12 horas. Tem que valorizar o trampo dele, Ele foi numa viagem cara. de 12 horas, mano. Ele dá uma valorizada... Ah, sim, cara, Tá valorizando o trampo o Abel, dele, porque o Abel ele tem uma forma de se comunicar que ele consegue tirar de contexto e trazer a narrativa para ele. Aí ele constrói a narrativa diferente da pergunta que é feita para ele. Não sei se isso aí é um demérito, se é um mérito, mas assim, toda a coletiva dele tem uma reclamação. Ele não tá contente, parece que ele não está contente com nada que acontece no futebol brasileiro. O time dele ganhou, ele não está contente. O time dele perdeu, meu Deus do céu. É porque a viagem de 12 horas, é porque os caras têm um avião próprio, Rizek. Isso é um privilégio no futebol brasileiro. A presidente Leila proporcionar para os jogadores do Palmeiras. Mundial, né? Mundial, né? Não brasileiro, mundial, né? Você não são todos os lugares errado, que tem. Felipe. É um privilégio hoje no Brasil, quando ele está reclamando de jogadores com cãibra. Beleza, é o esforço dos jogadores, isso pode acontecer com o jogador mais jovem ou com o jogador mais velho. Mas é um privilégio um time de futebol hoje ter um avião fretado que você possa organizar a tua logística. O Aeroleila. Impressionante, assim, mas tá tudo bem. O QR Code está na tela, volta aí se o Neymar aceitou ou não a volta pro Santos.